Dados de confiança na zona do euro, IGPM no Brasil e PMI na China, dados que podem impactar o mercado no dia de hoje. Roda a vinheta. Pessoal, muito bom dia. Hoje temos ainda mais cheia do que o normal na segunda-feira. Tivemos alguns dados pela manhã na zona do euro, na Alemanha. Aqui no Brasil também tivemos GPM. Vamos ter no final do dia, né, à noite já, os PMIs da China que podem impactar, não hoje, né, mas amanhã, provavelmente vai trazer um pouco de volatilidade, né? O mercado está aguardando esses dados da China para saber como é que está uma das maiores economias do mundo, se está crescendo, se não está, se está impactando na inflação. E também a China depende, todo mundo depende da China, né? A parte comercial, aqui no Brasil é totalmente dependente na parte de minério, no agro também. E aí fica todo mundo aguardando esses dados. Mas vamos fazer aquele nosso giro clássico ao redor das bolsas. As bolsas estão operando no verde no dia de hoje. Lá no Canadá está subindo 0,49, o S&P com alta de 0,57, aqui no Brasil subindo 0,32, FTSE 100 com alta de 0,64, DAX com alta de 0,13%, África do Sul com alta de 0,71%, China fechou em alta de 0,12, Nikkei em queda de 0,95 e Austrália em queda de 0,79. Nosso índice de ganância e medo, vamos ver como ele está. Continua aqui no nível de medo, né? O mercado ainda continua bastante temeroso. Claro que melhorou um pouquinho em relação ao último fechamento. A gente pode ver aqui, né? O último fechamento foi 23, estava bem lá embaixo. Agora está aqui no nível de 29. Deu uma melhorada porque o mercado lá americano está subindo no dia de hoje. Caiu bastante na sexta-feira. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês. O mercado aqui caiu 0,48%. Hoje já a gente pode ver aqui até esse suporte que eu tinha marcado aqui do 4.105, né? Ele tocou exatamente nesse ponto na sexta-feira, já apresentou uma reação aqui na sexta e hoje continua a reação, né? Apesar de ter subido aqui, ter tocado no 4.162, já apresentou um recuo, já está no 4.140, vai mostrando uma força vendedora, né? Após atingir tentar romper essa máxima aqui da sexta e já vai para a queda, né? O Ibov também está na mesma situação, bem parecido o gráfico, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas vamos seguir aqui nossa ordem. Vindo aqui para o DXY, apresentando um recuo, né? Após de 3 altas consecutivas aqui do índice do dólar, vai apresentando um recuo no dia de hoje. Na sexta-feira tentou recuar, não conseguiu, já mostrou uma força compradora e voltou para fechar no 0 a 0, mas hoje vai recuando aqui, já perdeu a mínima, já retornou aqui, tentou subir. Todos os, não só esse o índice, né, mas todos os mercados, todas as commodities, todo o mercado global está bem definido, né, por conta de incerteza econômica, se vai ter crescimento, se não vai. A questão também da guerra lá do Israel e Hamas também vem afetando todo o mercado. Petróleo também, a gente pode ver aqui que os últimos 4 pregões, né, esses quatro candles aqui, cada candle desse é um dia, a gente pode ver que subiu, caiu, subiu novamente, e hoje já vai caindo, ou seja, o mercado está totalmente sem direção, né? Todos os mercados aguardando maiores novidades. Questão de temporada de balanço também está impactando os investidores tentando prever, né, ver o que vai acontecer com as empresas, se as empresas vão lucrar, se não vão. Juros altos nos Estados Unidos, quarta-feira teremos a super quarta, né, decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, e aí também o mercado está aguardando, né, deve operar hoje e amanhã com uma liquidez reduzida, aguardando esses dados. Minério de ferro fechou em alta de 1,18%, minério que apresentou uma forte recuperação na semana passada, né, rompendo aqui essa consolidação que ele se encontrava, conseguiu romper, já retornando aqui a níveis de abril, foi quando a commodity estava nesse patamar, e segue o movimento comprador, o movimento de alta, né, com a China melhorando um pouco, né, injetando ali estímulos na sua economia, promessa de estímulos também, mais estímulos ainda, vai animando a commodity. Na Alemanha tivemos a prévia do PIB, que ficou negativa em 0,3% na base anual, mas melhor que o esperado, né? Era guardado negativo em 0,7%, ficou 0,3%. Vindo aqui para a zona do euro, tivemos as confianças, né? A confiança da empresa, do consumidor, clima de negócio, das empresas e consumidores ficou em 93,3%. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa, né, de como as empresas e consumidores estão vendo o mercado vai se comportar. O clima de negócio ficou negativo em 0,33, melhor do que o dado anterior. Confiança do consumidor, menos 17,9, em linha com o esperado e menor que o último dado, né? Confiança do consumidor também
bem abalada, não só aqui no Brasil, que também caiu aqui, mas ao redor de todo mundo, todos os consumidores, os investidores estão com muito medo ainda, né, de não se recuperar, da economia não performar como vinha performando anteriormente, e aí fica aqui o sentimento de negativo, né? Expectativa de inflação do consumidor, 11,4, menor que o último dado. E tivemos aqui no Brasil o nosso IGPM, né, o Índice Geral de Preços ao Mercado, referente a outubro, veio em 0,50, levemente aqui abaixo do esperado, era aguardado 0,61, mas acima do último dado reportado. Se a gente puxar aqui no gráfico, a gente pode ver que a gente vê uma sequência de quedas, né? E aí, a partir de agosto, aqui já reduziu um pouco a queda em relação aos últimos dados divulgados. Em setembro, a gente ficou no nível de inflação. E agora, em outubro, a gente sobe mais um pouquinho, né? 0,37 para 0,50 a nossa inflação do IGPM. No acumulado do ano ainda continua negativa, positivo para o Brasil, mas essas subidas assim podem gerar um pouco de pressão ali para o Banco Central, que vai ter reunião na quarta-feira. Vamos ver como vai ser, se vai baixar os juros, se vai manter. Acredito que venha a redução, mas provavelmente o Campos Neto vai fazer um discurso mais conservador, né, digamos assim. Vai falar que se os índices inflacionários continuarem subindo, ele vai provavelmente começar a manter os juros ali e aguardar uma melhora no cenário inflacionário aqui no Brasil. Vindo aqui para o nosso Boletim Focus, tivemos redução no IPCA de 0,2% somente, PIB também redução, e aqui em 2024 tivemos um aumento no IPCA de 0,3%. O mais interessante aqui nesse Boletim Focus foi a alteração dos juros aqui de longo prazo, né? Em 2024 eles subiram de 9% para 9,25% e 2025 subiu de 8,5% para 8,75%. O que é que pode ter impactado nessa questão aqui do Boletim Focus, em específico nessa parte da Selic? O discurso do Lula na sexta-feira sobre o possível não cumprimento da meta fiscal pode ter impactado aqui, porque se não cumprir a meta fiscal, vai gerar inflação, vai gerar problemas para a economia, e aí já começa aqui a refletir, né, no aumento dos juros. O PT que está querendo, mais uma vez, né, atrapalhar, digamos assim, o Brasil que vinha numa crescente muito boa, e aí a gente começa a ver, começar entrando água no chope, digamos assim, né. Mas vindo aqui para a nossa bolsa, vamos ver como é que estamos agora. Após queda na sexta-feira, hoje está operando em leve alta de 0,33%, com as maiores altas sendo a Dexco, subindo 3,96%, Usiminas subindo 3,69%, CCRO subindo 3,56%, Gol 3,09% e BRAP 1,96%. Né? BRAP, que é aqui relacionado ao minério de ferro, a gente pode ver que tem algumas empresas aqui nas maiores altas relacionadas ao minério, que o minério subiu na madrugada de hoje. Vindo para a queda, temos Grupo Casas Bahia caindo 4,17%, Braskem caindo 3,14%, BRF caindo 1,80%, CVC caindo 1,75% e Magalu caindo 1,33%. A empresa que é relacionada ao consumo começa também a sentir ali o impacto, né? Teve o Boletim Focus reajustando a taxa, começou a parte da incerteza se vai continuar reduzindo os juros ou não, por problemas fiscais aqui no Brasil, e aí as ações que são relacionadas e que se impactam diretamente com o aumento dos juros ou a não redução dos juros começa a mostrar um resultado negativo. Vindo aqui para o gráfico do Ibovespa, a gente pode ver que fechou em queda na sexta-feira de 1,29. Hoje já tentou subir, bem parecido com o S&P, tentou subir, não conseguiu nem chegar aqui à média de 21 períodos, já apresentou recuo. Agora está subindo um pouco mais, né? Está praticamente no 0 a 0 mais cedo. Agora vai se recuperando. Né? A gente pode ver aqui no gráfico diário, a gente tem alguns pontos importantes aqui, né? Que seria essa média de 21, depois será aqui o 115.343, que foi a máxima da última semana, e no fundo aqui temos o 112.200 e também a média de 200 períodos aqui exponencial, que pode ser um ponto que o Ibov apresente uma pausa na queda, né? Caso venha a testar essas partes de baixo. Também temos aqui o 111.500, né? Que foi essa mínima deixada aqui no dia 6 de outubro. Tudo aqui tem muita resistência, muito suporte aqui no fundo e também muita resistência aqui no topo para o Ibov seguir. Então, ele segue consolidado, ó, sem muita variação. Vindo aqui para o dólar que fechou bem bonito, né? Deixou um candle de reversão compradora. No caso, está em queda, fez esse martelo aqui no fundo que mostra uma força compradora, né? Chegou a cair aqui até o 4,93,
apresentou uma forte recuperação fechando aqui no 5,17 e mostrou força por parte dos compradores. Agora, o importante aqui é não perder essa mínima, caso venha testar novamente que essa mínima deve vir para cá, para casa dos 4,87. Caso perca esse ponto, próximo alvo é o 4,77, como a gente vinha falando. Se vier para cima, vai ter uma resistência aqui no 5,17, né, que já abriu um gap de baixa, é o primeiro ponto. Depois teremos aqui a média nos R$ 5,04 por aqui. E também tem aqui a média de 200 e depois o 5,24. É o próximo alvo para o dólar. Então, pessoal, era aí, deixa eu falar para vocês. É uma agenda um pouco diferente no dia de hoje, para segunda-feira, né? Geralmente é mais vazia, mas o mercado vai oscilando aqui, operando sem direção. Também tem a questão da super quarta, decisão de juros na quarta-feira, e a gente vai ver como é que vai se comportar o mercado depois dessa decisão, né? Fora isso, a gente também está em temporada de balanço, bastante empresas divulgando seus balanços e vai afetando aqui o mercado, as empresas, né? Algumas subindo, vindo melhor que o esperado, outras caindo, vindo com o balanço não tão bom, e aí o mercado vai operando em consolidação. Pedir a vocês que curtam nossas páginas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, no YouTube aqui também, compartilhar esse vídeo. Quem saber um pouco mais de mercado financeiro é muito importante para o nosso trabalho aqui na Valorama. Desejo a todos uma ótima segunda e até quarta. Tchau, tchau.